Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Iago, né? A gente está trazendo aqui mais um vídeo do nosso curso de Swift. Dessa vez a gente vai falar sobre os booleanos, né? Que é um tipo de dado aqui na linguagem Swift, né? E para começar, né, essa aula, vou convocar aqui o Mateusão para falar para a gente, né, sobre a primeira dúvida que nos vem, né? Que o que é o tipo booleano, né? Então, passa a bola aí para ti, Matheus. O tipo booleano, gente, ele é o tipo que mais se aproxima do binário, né? Ele só pode assumir dois valores, verdadeiro ou falso. Somente esses, é um tipo limitado a esses dois valores. E aí, aproveitando a pergunta, né, a gente poderia aqui brincar um pouco, né? Eu vou declarar aqui uma constante. Eu sou legal, né? Pô, o Matheus é legal. Verdadeiro. Né? E aí eu estou usando a inferência de tipo. Então, por exemplo, se eu der um print no tipo aqui, ó, dessa variável, por exemplo, a gente vai ver que, nós vamos ver que o tipo dela é bool, né? Que é um tipo booleano. Como eu posso criar outra constante aqui, por exemplo, aí eu vou fazer o oposto, né? Curso. Não, vou fazer assim. Está chovendo? E eu vou atribuir falso. Não está chovendo. Então, assim, uma constante, uma variável do tipo booleano, ela só pode assumir esses dois valores, ou verdadeiro ou falso. Nada além disso. Beleza? E aí, Show. galera, vou continuar aqui, tá? Qual que é o cenário que essas variáveis são mais utilizadas? A gente ainda não falou sobre isso, mas o cenário que as variáveis constantes do tipo booleano são mais utilizadas é quando a gente está ali na parte de declarações condicionais, né? Por exemplo, e aí eu vou usar o tipo de declaração condicional mais simples, né, para a gente ver um exemplo prático aqui usando variáveis do tipo booleano. A primeira delas é o seguinte: eu vou usar aqui o if, ó, e vou usar aqui essa constante que eu acabei de criar, né? Pô, aqui tá dizendo, né? Pô, o Matheus é legal. E se eu for legal, né? Se o valor que tiver aqui dentro for verdadeiro, eu vou printar uma mensagem no console, né? Vou colocar assim, show demais. É realmente muito legal, por exemplo. Então, o que esse código está fazendo? Estou usando aqui uma estrutura de controle, né, uma declaração condicional. Se o conteúdo que tiver aqui dentro, né, se o valor que tem aqui dentro dessa constante for verdadeiro, ele vai executar esse bloco de código. Mas se for falso, ele não vai executar, por exemplo. Como o conteúdo que tem aqui é verdadeiro, né, se eu executar o código aqui, a gente vai ver aqui o print, né, do tipo, e aí, como o Matheus é legal, né, nossa constante ela é verdadeira, acabou printando aqui. Se eu colocar, por exemplo, aqui o valor de falso, e executar o código novamente, só acabou exibindo aqui o primeiro print, né, porque quando ele chegou aqui na linha 8, ele foi fazer essa verificação, o compilador, né, ele viu que o conteúdo que tem aqui é falso, né, então ele só executa esse bloco de código se o conteúdo da variável, da constante for verdadeiro. Como não era, ele não executou, né, nenhuma operação. Pô, legal Beleza? demais, Matheusão. Pô, legal demais. Então, galera, a gente viu, né, o que são os tipos booleanos e a gente acabou vendo também, né, a estrutura if, né, a estrutura condicional, né, que ela verifica, né, um booleano e determina e faz algum tipo de ação ou outra, né? A gente vai aprofundar mais nessa estrutura em um vídeo posterior, certo? Então, já fica com isso daí na cabeça. Matheusão, eu vi ali que tu usou, né, um booleano para fazer uma escolha. E aí pode surgir essa dúvida na galera, né, de se existem operadores booleanos e quais são, né, esses
operadores lógicos? Boa. E aí, galera, a resposta é que existem sim, né? Você pode fazer condicionais mais complexas, né? Combinar diversas condições, digamos assim. E aí, quando a gente fala desses operadores lógicos, nós teremos três, tá? O AND, certo? O OR, que aqui em português, né, é como se fosse o I. O OR é como se fosse o OU. E teremos também o NOT, né, que vai ser a alternância de valor, por exemplo. E aí isso, né, nos dá uma forma, nos abre aí diversas possibilidades para compor nossas condicionais, né? Por exemplo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui um trecho de código, trazer aqui, que está usando a porta lógica AND. E aí, gente, símbolos, tá? Símbolo da porta lógica AND. É os dois Is comerciais, sim, beleza? Símbolo do porta lógica ou duas pipes. Dois tracinhos aí, dois tracinhos aí na vertical. E aí o símbolo do NOT, símbolo, é um ponto de exclamação. Só que esse cara aqui, ele tem um ponto de atenção, né, em relação a ele. Por quê? Lá na frente, quando a gente vê o conteúdo de opcionais, né, existe uma operação chamada Forced Unwrapping. E aí o símbolo para fazer isso também é um ponto de exclamação. Né? E aí o que é que muda no final das contas? A posição. Então, o símbolo é esse aqui, só que tem um detalhe. Tem que vir antes do identificador, ou seja, do nome. Ponto de exclamação vem antes do nome, né, da constante ou da variável, beleza, é a alternância de valor, é o not ali, é a negativa. Se for true, e eu usar esse operador aqui antes do nome da variável, se ela for true, ela vai passar a ser falso. E aí a gente vai ver, né, na parte de opcionais, que é o mesmo símbolo, só que para fazer essa operação de forced unwrap, não se preocupem o que é essa operação agora, a gente vai ver no detalhe, ele tem que estar no final do nome, né? No final do nome da variável, no final ali do identificador. Beleza, e aí depois dessa parte introdutória, eu quero trazer aqui para vocês o seguinte, eu criei aqui duas constantes, né? Uma que chama maior de idade, e ela está com valor verdadeiro, e outra que eu coloquei o nome aqui, o identificador, né, de feminino, e está como falso. Ambas são constantes, imutáveis, realmente não tem a necessidade de mudar o valor delas. E aqui que vem a brincadeira, né? Eu fiz aqui uma composição, né, de booleanos, por exemplo, e usei aqui o operador AND. E aí, né, para a gente saber se isso aqui vai dar verdadeiro ou falso, né, essa condição completa, a gente precisa entender como é que a porta AND, né, como é que o operador lógico AND e ele funciona. Né? E ele funciona da seguinte forma. Quando a gente trabalha com AND, gente, a condição final, a flag final, o valor, o resultado ali final, ele só vai ser verdadeiro se todas as flags envolvidas elas forem verdadeiras. Então esse é o único caso. Se todas as flags envolvidas forem verdadeiras, o resultado final é verdadeiro. Se pelo menos uma delas for falso, o resultado final vai ser falso. Então, ao invés de ser um comentário aqui, eu vou colocar isso aqui dentro de uma declaração print, para printar no console. E aí eu tenho o seguinte, se o produto final disso aqui for verdadeiro, eu vou printar isso aqui no console. Só que lembrando, como é que a portend funciona? Quando todas as flags envolvidas são verdadeiras. Todas as flags envolvidas aqui são verdadeiras? Não. A gente tem uma falsa. Se a gente tem uma falsa, eu vou executar esse código aqui, né, essa declaração print aqui não vai ser executada, né, porque isso aqui vai ser falso,
E a declaração condicional, ela só executa o bloco de código. E o que é o bloco de código? É o que está dentro das chaves. Se o produto final for verdadeiro. Então, vou executar. Executei, ele já executou. E ele printou ali só o print default. Né? O programa foi finalizado aí com êxito, código zero, que significa um código que não tem nenhum erro. Né? O programa foi compilado, executado. Mas a linha 13 não foi executada, porque não é verdadeiro. Quando é que é verdadeiro? Quando todas as flags envolvidas são verdadeiras. Então, no caso aqui eu só tenho duas, as duas estão como verdadeiro. Se eu executar aqui meu código de novo, vocês veem que a informação foi printada. Então, se eu colocar aqui, ó, false, não vai executar, não vai aparecer nada. Se eu colocar false, false, também não. Ó, nada. Se eu colocar true, false, também não. Então, o produto final só vai ser verdadeiro se todas as flags envolvidas forem verdadeiras. Ah, Matheus, tem outra flag. Aqui. Booleano 3. Vou colocar aqui como false. E vou colocar aqui, ó, mais uma condicional. Print pergunta. Print vai ser exibido quando eu executar o código? Não. Por quê? Porque eu tenho aqui um false. Quando é que ele vai ser executado? Quando todos forem verdadeiros. Ah, Matheus, está se repetindo demais. Já dizia aí algum sábio, que eu não sei como é o nome dele, né? A repetição é a mãe da pedagogia. Então, quanto mais eu repetir aqui, mais eu terei certeza que vocês vão memorizar, né? Por exemplo. Gente, então é assim que funciona a porta end, tá? Eu vou pegar aqui exatamente esses mesmos booleanos aqui que a gente já tem, só que ao invés de usar o end, né? Eu vou usar aqui or, o ou. E aí o ou, ele muda a jogada, né? No end, quando é que era verdadeiro? Quando todas as flags envolvidas eram verdadeiras. Se pelo menos uma fosse falso, daria falso. No or, é o seguinte, o produto final vai ser verdadeiro, né, quando pelo menos uma das flags envolvidas é verdadeira. Né? E quando é que vai ser falso, Matheus? Quando todas forem falso. Né? Então, por exemplo, se eu tiver aqui duas falso e uma verdadeira, né? E aí fica muito mais legível, né? Pô, se eu tenho um ou, então, por exemplo, se o cara for maior de idade, ou se for ali feminino, ou se o booleano 3 for verdadeiro, ele vai executar. Né? Diferente do end, do i, né? Que o cara tem que ser maior de idade, feminino, feminino, né? E booleano 3 verdadeiro também. Seria quando ele executaria, né? Aqui no ou é diferente. Se pelo menos uma dessas aqui for verdadeira, né, isso aqui já vai ser produto final verdade, né? E consequentemente executar aqui o bloco de código. Então, se eu executar aqui meu código, né? O bloco de código foi executado. Não liguei para o print, tá, galera? Um print aqui aleatório. Mensagem qualquer para mostrar que o bloco foi executado. Beleza? Então, assim, repetindo, né? Se pelo menos uma dessas for verdadeira, produto final verdadeiro executa. Se todas forem falso, o produto final vai ser falso. E aí, consequentemente, quando eu executar meu programa, não vai exibir nada no console, porque isso aqui deu falso. Logo, ele não executou o bloco de código. Então, a gente já viu aqui end, o or, e agora a gente vai para o not. Né? O not, gente, como eu falei, ele serve para alternar o valor, certo? Então, eu tenho uma flag aqui, uma constante maior de idade, ela está como falso, o que é que significa alternar o valor? Que se eu fizer isso aqui, ó, por exemplo, let novo booleano. E aí tem que lembrar do detalhe, né? Como que eu uso aqui o not? Ponto de exclamação, só que ele tem que vir, né, antes do identificador, antes do nome. Então, dessa seguinte forma, né? Ponto de exclamação, identificador, ponto de exclamação tem que vir antes. Se eu tivesse
nesse formato caracteriza outra coisa, aí já é o forced wrap, né? Que eu acabei falando ali para vocês, mas que a gente vai ver no detalhe ali na aula de opcionais. Ponto de exclamação, o que está acontecendo? Pô, o valor daqui é falso, né? Indiscutível. Só que o valor aqui, como eu estou usando o operador NOT, né, de alternância, eu estou alternando o valor. Então, se o conteúdo original aqui era falso, eu estou alternando, o valor que vai ter aqui é true. Então, se eu pegar esse trecho de código aqui e mover para cá, por exemplo, e deletar isso aqui, pergunta, esse print vai ser executado ou não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quem respondeu que ele vai ser executado acertou, né? Porque mesmo aqui estando falso, eu estou usando o operador de alternância de valor, né? Então aqui é falso, mas quando esse operador entra em ação, o valor se torna verdadeiro, porque eu estou alternando, né? Então, consequentemente, o código que está aqui dentro, né, ele vai ser executado. Então, Command R, e aí apareceu aqui o print, né? Nossa mensagem qualquer, né? Só para mostrar que o bloco ele foi executado corretamente. Gente, eu acho que talvez tenha ficado até um pouco longo, mas tinha que trazer esse conteúdo para vocês dessa forma. Eu acho que nesse primeiro momento isso é mais que. Acho que já está de bom tamanho. Acho que a palavra é essa parte de booleano, declarações condicionais, depois a gente vai se aprofundando cada vez mais. Espero ter agregado, certo? E qualquer dúvida, pode deixar no chat. E agora, né, eu queria passar a bola para o Iagão, que dessa vez aí tá mais como um ouvinte, né, nesse vídeo. Mas, Iagão, cara, se eu tiver esquecido de alguma coisa, se tu quiser trazer alguma coisa também, pode ficar à vontade. Se não, mano, encerra o vídeo e faz aquele pedido que a galera tá se coçando para deixar o like e se inscrever no canal que ainda não fez, hein? É isso, já tá na tela. Olha aí, galera, ó, se inscrevam aí no canal e deixem aquele likezão de vocês. Não se esqueçam também do material, tá na descrição, né? Lembrando mais uma vez aqui no final do vídeo. E eu acho que é isso mesmo, Matheus. Eu acho que foi abordado de forma bem assertiva, né? Esse conteúdo de booleanos. Essa parte de operadores é, pô, importantíssima no desenvolvimento de qualquer software. E eu acho que é isso, galera. Vejo vocês no próximo vídeo e falou! Valeu, galera!